era a sua avaliação do argumento, né, desse pedido de impeachment, né, de que teria sido usado 3,1 milhões do Fundo Municipal de Saúde em publicidade. Como é que tu enxerga essa crítica, esse argumento, e se houve irregularidade nisso ou não? Olha, isso nem chega a ser um argumento, isso é um fato, né? Foi utilizado 3 milhões do Fundo de Saúde para campanhas de saúde. Em saúde pública, uma das prioridades é informação. Durante uma pandemia, a prioridade máxima é informação, né? Então, primeiro, era evidente que a gente precisava fazer publicidade. E se não fosse ano eleitoral agora e tivesse alguns impedimentos legais e nem essas manifestações políticas eleitoreiras, era evidente que a gente deveria ainda estar fazendo comunicação para as pessoas, para a gente manter a cidade unida e focada nos protocolos, nas proteções individuais, para que a gente tenha aí um equilíbrio entre a demanda dos leitos de UTI e a oferta de estrutura de saúde. Então, sim, é um fato, foi utilizado e foi utilizado em cumprimento da lei, né? Há na Constituição Federal essa determinação, há decisões judiciais nesse caminho e há uma determinação e uma aprovação da Câmara de Vereadores para que recursos do Fundo Municipal de Saúde sejam utilizados para publicidade em saúde. Na verdade, a Câmara nos autorizou 6 milhões e nós utilizamos 3 milhões. Então, isso é um fato e não é uma ilegalidade. Na verdade, há no pedido de impeachment, o pedido de impeachment não é um factoide eleitoral para tirar um candidato da eleição ou um movimento de pessoas que estão emburrados, né, ou chateados ou tristes e aí resolvem fazer o impeachment. O impeachment é quando há uma ilegalidade e aí se abre um processo para se verificar se aquela ilegalidade tem, né, um tamanho para gerar o impedimento do gestor ou não. Isso foi banalizado, na verdade, aqui na Câmara de Vereadores, como uma ferramenta de pressão, de negociata e até de ofensa pessoal, né? Esse é o 6º processo de impeachment. Então, não há ilegalidade e esse processo não deveria sequer ter passado pelo juízo de admissibilidade que no Parlamento Federal, né, na Câmara dos Deputados, quem faz é a mesa, né, o presidente da casa faz. Quando são pedidos absurdos, como os que foram feitos em Porto Alegre, eles não vão ao plenário. Assim como a Assembleia Legislativa também faz um juízo de admissibilidade para que não se torne o parlamento patético, né? Quando o parlamento começa a ser utilizado por qualquer cidadão, de qualquer forma, pedir impeachment, e o plenário inteiro da casa, toda a estrutura para, a cidade, na verdade, os representantes do povo param para analisar qualquer pedido, eles se tornam menores, eles se apequenam. E foi isso que a Câmara de Porto Alegre fez quando ela decidiu que não iria fazer os juízos de admissibilidade prévios, iria encaminhar tudo para plenário. Eu não tenho dúvida que esta decisão, esta sim, foi uma decisão política para que pudesse, de alguma forma, me manter mais refém da Câmara de Vereadores para interesses pessoais e não adequados, né, ao trabalho legislativo. E um dos argumentos seria que as peças são ambíguas, ao mesmo tempo que elas argumentam, né, ensinam as pessoas o que elas têm que fazer para combater a Covid, também faria propaganda das ações da prefeitura, né, por exemplo, mais 200 leitos e ações de segurança, numa peça menciona, né? O senhor enxerga irregularidade nisso ou não? Acho que a Câmara e os brasileiros estão atrasados no impeachment do presidente Bolsonaro. A última peça que utilizou o Fundo Nacional de Saúde, porque todos os presidentes, governadores e prefeitos têm que utilizar para publicidade de saúde recursos do Fundo de Saúde, municipal, estadual e federal. Ele fez uma peça onde ele só falava de entregas, inclusive aparecia a imagem dele, né? Então há de ter um impeachment em relação ao presidente da República, e por isso nós pedimos, como defesa, todas as últimas
campanhas publicitárias realizadas com o Fundo Nacional de Saúde e com o Fundo Estadual de Saúde para a gente comparar, né? E aí, pelo menos, os vereadores, eu acredito que já tem algum direcionamento, né? Mas pelo menos a população entender que é uma acusação absolutamente inadequada, né? Nós tivemos, se eu não me engano, foram 3 blocos de comunicação. Uma que foi no aniversário da cidade, que era logo no início da pandemia, onde a gente pedia para as pessoas ficarem em casa, né? Que era esse um discurso mundial, e várias peças mundiais circularam e nacionais pelas redes sociais, e foram feitas institucionalmente por prefeituras, governos estaduais e até países. O segundo, que era a campanha de vacinação, e é evidente que foi muito útil a campanha de vacinação para a gente proteger as pessoas com mais idade, principalmente, que eram a prioridade, era um público-alvo no início. E depois, se não me engano, se chamava Aqui Tem, né, a peça. Era Aqui tem vírus, aqui tem coronavírus, portanto, aqui tem que ter cuidado, a prefeitura faz a sua parte, né, e a parte da prefeitura é, por exemplo, entregar leitos, mas o cidadão tem que fazer a sua parte, que é usar máscara. E esse era o mote, se não me engano, esse era o caminho aí da comunicação. Todos os dados lógicos, racionais, né, demonstram que o que irrita, talvez, alguns vereadores é o volume de entregas que o governo tem, né, e os percentuais nas pesquisas e a possibilidade de vitória nas eleições, e não efetivamente alguma ilegalidade. Aliás, se a gente olhar para o passado da cidade de Porto Alegre, a gente vai ver que ilegalidades flagrantes, flagradas pela Polícia Civil, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, não geraram um mínimo interesse nem em impeachment, sequer em CPI e sequer em investigação dos vereadores, né? Então, nos parece que o problema aqui, de novo, são as eleições municipais e nenhum outro. Nos corredores da Câmara, a gente ouviu vários vereadores em vários momentos fazendo uma crítica à prefeitura por não liberar recursos para as emendas impositivas, né, que foi também uma batalha entre o executivo e a maioria dos vereadores, né? Acha que isso interferiu na decisão pela abertura do impeachment? Olha, Marcos, eu acho que tem alguns conceitos macro que são as razões, né? A primeira razão é a eleição. A intenção do impeachment é tirar um candidato do processo eleitoral. A principal razão para isso é porque este candidato, este grupo que apoia, não faz parte desse sistema, desse mecanismo utilizado entre parlamento e executivo nas gestões aqui de Porto Alegre. Nós fugimos do sistema, fugimos do mecanismo, não estamos na engrenagem, né? Então esse é o motivo de quererem nos tirar do processo eleitoral. E essa deve ser uma peça dessa engrenagem, deve ser uma das várias peças, que é a questão das emendas, que se presta, evidentemente, para interesses pessoais, e não, na maioria das vezes, ou em algumas vezes, de interesses coletivos. E eu, particularmente, dentro do que eu entendo que seja republicano e boa aplicação do recurso público, eu não entendo que quase 50 milhões destinados a qualquer setor, a qualquer área, pelo interesse individual, seja um bom legado para Porto Alegre. Portanto, nós entramos na Justiça e nós estamos apontando aqui, na questão orçamentária, aquilo que demonstra que o recurso não terá como ser controlado ou será mal aplicado, né? E isso me parece que é, sim, uma das peças que nos tirou fora, né, dessa engrenagem e, portanto, eu tenho que ser retirado do processo eleitoral para que o mecanismo volte a funcionar, o sistema volte a ser como ele era antigamente. Dos 36, né, tirando o presidente, 35, 31 vereadores votaram a favor do impeachment, sendo que os outros 5 foram arquivados. Por que tu acha que isso aconteceu agora? Foi eleições que fizeram 31 vereadores votarem a favor do impeachment agora? Porque antes era praticamente só a oposição, né, Marquesa? PT e pessoal que votava a favor votariam, né, a favor da admissibilidade.
O PT e PSOL estão sendo utilitaristas, né? O impeachment é uma boa oportunidade de tirar esse candidato. Mas a verdadeira articulação é daqueles partidos que integravam a base, mas que não conseguiram fazer com o governo relações que antigamente mantinham com outros governos. Então, por exemplo, quais partidos? Perdão? Quais partidos? Os partidos, todos os outros partidos, né, que votaram, esses que tu disseste, que votaram no impeachment, junto com o PT e PSOL. Se tu fores analisar, quem ficou fora é quem faz parte da base da campanha, da candidatura, né? Nós temos hoje, de um lado, PT, PSOL, PCdoB, com uma linha ideológica, com uma candidata definida, duas candidatas definidas, que têm um pensamento, que tem um nicho eleitoral na cidade de Porto Alegre ou em qualquer lugar, né? Nós tínhamos antigamente estruturas que se uniam e apresentavam 2, 3 candidaturas, né? Mas que faziam parte do mesmo mecanismo que administrava, no caso aqui, a cidade. Nesta eleição, nós temos um reflexo de uma eleição passada, onde um candidato se elegeu com um vereador, fez uma forma diferente de administração, né? Imagina, selecionando competências para o preenchimento de cargos, não permitindo que pessoas que tinham um passado duvidoso ocupassem cargos na gestão pública. E com isso nós mudamos o formato de gestão. E este mesmo prefeito agora faz uma coligação com outros 2 partidos grandes em termos de tempo de TV e tem uma boa chance de vitória, e os outros partidos ficam de alguma forma isolados. Então nós temos uma grande força tradicional, PT, PCdoB, PSOL, de um grupo político, de um campo político, e o outro campo, hoje, que tem uma boa chance de vitória, não envolve as estruturas partidárias antigas que faziam parte desse mecanismo e desse sistema. Portanto, todos esses vereadores que se sentiram isolados, né, dessa nova forma de administrar e dessa coligação que tem chance de vitória, se uniram para tirar essa candidatura e para tirar esses partidos dessa união e dessa coligação. Uhum. A coligação é com o PSL, qual outro partido? PSL e PL. PL. Uhum. O que dá mais de 20% do tempo de TV e que, portanto, pelo tempo de TV, né, tem uma boa chance de vitória pelas entregas que eu entendo que vão ser apresentadas na eleição, e são partidos que são grandes nesse aspecto de tempo de TV, robustos para uma campanha, mas que tem muito espaço para lideranças crescerem e entrarem, né? Dá para, vamos dizer assim, seriam partidos fortes, mas em formação em termos de lideranças novas. Existe espaço para novas lideranças. E, evidentemente, que iria ser uma derrota, mais uma derrota do antigo sistema, do antigo mecanismo. Uma força, né, da sociedade civil, né, que foi aparentemente decisiva, né, nesse processo de abertura do impeachment, foi o apoio dos empresários, né? O senhor, durante um tempo, manteve as medidas de isolamento social enquanto eles pediam, né, já a abertura há alguns meses atrás. Mais recentemente, eles aumentaram a pressão pela abertura, né, da flexibilização, né, das medidas de isolamento social. O senhor acha que foi importante esse apoio dos empresários para a abertura do impeachment? Como é que enxerga esse papel, né, dos movimentos empresariais? Olha, a gente tem reuniões semanais aqui com vários setores, com representantes de vários setores, e uma das reuniões é com o setor empresarial. Então, a gente tem reunião com 20 e poucas entidades que representam uma boa parte do setor empresarial. O que me parece é que essa movimentação chamada empresarial são de algumas pessoas com recursos, empresários ou não, e que podem estar financiando aqueles que estão propondo aí o impeachment, alguns que são candidatos, ou outros candidatos de outras coligações, né, de outros partidos, e que aí, portanto, motivaram, né, ajudaram na motivação, né, trouxeram uma nova motivação aos vereadores para fazer essa abertura desse processo. Eu acredito, espero que tenham alguns vereadores que sejam inocentes úteis ali, né, e que foram em uma onda
né, e votaram a favor. Tenho sempre a esperança é a última que morre, né? Então eu tento preservar aqui a esperança de não condenar a todos, né, do ponto de vista moral e ético. Bom, o processo está suspenso agora, né, por uma decisão da Justiça, mas na sua defesa, já tem, né, uma lista de pessoas que o senhor gostaria de ouvir durante o período, né, de depoimentos. Entre elas, né, eu estou vendo aqui o ministro interino da Saúde, né, o Eduardo Pazuello, o ministro do Turismo, o Marcelo Álvaro Antônio, o ex-prefeito Fortunati. Pode falar um pouco por que tu escolheste esses, entre outros nomes? Olha, a gente escolheu pessoas que têm o conhecimento, ou pela sua formação, pela sua experiência, nas áreas específicas que envolvem, né, os fatos ali narrados no processo de impeachment. Trouxemos algumas pessoas que ocupam cargos chaves, ou que ocuparam cargos chaves, e que tiveram que tomar decisões de gestão parecidas com a que eu tive que tomar, né, como o ex-prefeito Fortunati, como o ministro da Saúde, que usou recursos do Fundo de Saúde para publicidade, como o ex-ministro Mandetta, que usou recursos do Fundo de Saúde para publicidade em dois momentos diferentes da pandemia, um no início e outro nesse momento atual. Então, me parece que são pessoas que ocuparam cargos que tiveram que tomar as mesmas ou parecidas decisões de gestões, quase que idênticas, se não idênticas, que eu tomei e que, por isso, me levaram a esse processo aí de impeachment, né? Ou especialistas na área, nas áreas que foram apontadas ali. Então, por isso que nós fizemos ali essa relação de pessoas que dizem, né, sobre a gestão naquilo que se refere aos pontos elencados na inicial. Eu vi que tem bastante nomes de pessoas próximas, né, do Bolsonaro, o secretário de comunicação, né, do governo federal, o senador Heinz. Coincidência? O senador Heinz, ele está ali junto com o deputado Eduardo, porque eles votaram a estrutura jurídica que obriga que os gastos de publicidade, né, que os gastos de saúde saiam do fundo de saúde. Então, o governo federal pega recursos do Tesouro e bota no fundo de saúde para gastar em saúde. Os governadores retiram recursos do Tesouro e colocam no fundo de saúde para gastar em saúde. Todos os prefeitos recebem recursos federais pelo fundo de saúde e colocam recursos do Tesouro no fundo de saúde para gastarem em saúde. É uma obrigação. E essa estrutura jurídica foi votada, aprovada por esses dois parlamentares. O deputado Luiz Carlos Reis, que é um deputado, hoje é um senador gaúcho, que pode falar sobre isso, e o deputado Eduardo Barbosa, que é um deputado mais ligado à área social, que tem já uma ligação mais com essa área de saúde, que também era parlamentar na época que aprovou essa legislação, e ambos, imagino, né, inclusive por serem parlamentares, destinarem emendas e acompanharem prefeitos e governadores e o próprio governo federal, podem contar essa história, né, desde aquela época, quando aprovaram essa estrutura jurídica, a qual eu sou submetido e todos os outros prefeitos são, e até hoje, até o momento de hoje. Uma relação específica com o governo federal, né? O que nós chamamos aqui foram gestores federais, não sei se algum estadual, gestores municipais e especialistas, e os parlamentares que participaram da construção daquele arcabouço jurídico, não é nem que me permite fazer o que eu fiz, mas é que determina que o que eu fiz seja feito desta forma. Sobre a Covid propriamente dita, eu queria que o senhor desse um relato, né, das ações no plano emergencial, né, de proteção social, por exemplo. Tem previsão aí, né, de mais de 6 milhões de recursos para o cartão social, né? Eu queria que o senhor desse um relato dessas medidas e depois de saúde propriamente dita, né, os leitos abertos a mais. O que a gente tentou fazer, Marcos, aqui na área social, foi ter iniciativas que fossem grandes e robustas, né?
A nossa campanha do agasalho, por exemplo, que sempre existe, ela contou muito com a solidariedade dos porto-alegrenses, bateu recordes esse ano, né? A gente aumentou o volume de cestas básicas que anos anteriores, a gente botou um diferencial, que é o cartão de renda mínima nesse período, para aquelas pessoas que não estão nos programas federais, então estão no cadastro único, mas não tiveram acesso, por exemplo, nem ao auxílio emergencial, nem ao Bolsa Família, nem a benefício, e nem tem benefícios continuados do governo federal. Então, essas pessoas que têm uma renda mínima bastante baixa por família, R$ 89, R$ 158 por pessoa, recebem um valor mínimo para gastar em alimentação, né? Então, nós juntamos todas as alternativas e botamos uma estrutura que vai desde os banheiros públicos, né, reorganizados, até locais para as pessoas fazerem sua higiene, tomarem um banho, se lavarem, né, trocarem de roupa, lavarem as mãos, se for o caso, ou tomarem um banho completo, se alimentarem, né, fazer um lanche ou comerem lá, até ampliação de vagas e albergues, até estruturas com ajuda privada, né, onde as pessoas que não têm condições estão contaminadas, testadas positivamente, mas não têm condições econômicas de fazer um isolamento, seja porque estão em situação de rua, seja porque moram em algum local que não tem esse espaço físico, né? A gente também fez esse espaço de isolamento, que começou com 70 pessoas e pode chegar até 200 pessoas, até a questão do kit bebê, né, para as mães agora que mantêm essa relação com os exames pré-natais e os exames iniciais da criança, receberem um mínimo de roupa, de paninhos úmidos, né, de pomada, de um colchãozinho, enfim, para dar as condições mínimas, porque a gente entende que nesse período as pessoas terão mais necessidade de higiene, terão mais necessidade de alimentação, em virtude da crise econômica e social. Então, a gente fez uma rede de amparo que une aí várias secretarias, em torno de 800 pessoas em cada ponta, e fez uma busca ativa daquelas pessoas que, mesmo sendo vulneráveis e muito pobres, não estavam no cadastro único, né? Então, o programa compõe desde o cartão até banheiros públicos, até locais de higiene completa, como banho e o mínimo de alimentação, até albergues para pessoas passarem a noite, né? Até a cesta básica, até a campanha do agasalho, com os agasalhos, até o kit para as mães, para incentivá-las nesse momento que provavelmente há uma desmotivação, né, para que elas compareçam nesses exames e recebam, então, nas unidades de saúde, esse kit para o seu bebê, para o seu neném, nesse momento que é para ser um momento de felicidade de pai e mãe, que é o momento da maternidade, até a nossa, além da busca ativa, o nosso apoio nas nossas estruturas que são georreferenciadas e distribuídas na cidade, para que aquelas pessoas que têm direito a acessarem ou o seguro-desemprego ou os programas federais possam fazê-lo. Então, a gente tem pessoas treinadas para auxiliar nesse acesso aos programas federais, auxiliar no acesso ao seguro-desemprego, auxiliar e ampliar o cadastro dessas pessoas no cadastro único para formalizar a possibilidade de acesso ou aos benefícios federais ou ao nosso cartão de renda mínima. Então, a gente tem um rol de serviços e espalhados por várias estruturas. Inclusive, a gente tem uma relação de estruturas com a relação de serviços que cada uma delas está prestando nesse momento de pandemia. A gente colocou serviços novos e ampliou os serviços e qualificou os serviços que já existiam para, de alguma forma, né, abraçar nesse momento essas pessoas mais vulneráveis. É um programa grande, é um programa robusto, são vários serviços, né, são várias entregas, e a gente pede ajuda da sociedade, que qualifique o programa, que faça suas críticas, que fiscalize, para a gente realmente atender essas pessoas nesse momento aí que ficaram mais vulneráveis ainda. Quanto às medidas de saúde, né? Você não recebeu, mas eu pedi para te mandarem, tá? Pelo menos e-mail digital. Tu manda agora para ele o programinha aqui. Certo. E também quais são as perspectivas, né, de agora em diante? A gente já está num processo, né, de abertura
do comércio, né, das atividades econômicas. O que o senhor espera aí para as próximas semanas em relação a isso? Olha, graças ao banco de talentos aí, que foi pauta de várias denúncias e de várias CPIs, afinal, cargos em comissão e cargos de chefia em governos, pelo que alguns pensam, não devem ser testados e qualificados e nem avaliados, né? Mas graças ao banco de talentos, a gente tem uma equipe na prefeitura, como regra geral, muito qualificada, e na área da saúde, extremamente qualificada, o que nos possibilitou, durante os 3 anos, ter muitas ações que não eram especificamente para o coronavírus, mas que nos ajudaram muito no atendimento dessa pandemia. Desde as estruturas hospitalares que foram ampliadas, desde a gestão de leitos que foi qualificadas, até o atendimento na atenção secundária, com eliminação de 80% e às vezes de 100% em algumas filas com especialistas, e ampliação da atenção básica. Isso nos possibilitou, junto com inovações como a coleta domiciliar dos sintomáticos que vinham de fora, ou seja, quando alguém chegava de viagem e tinha um sintoma, ele ficava em casa, a Secretaria da Saúde ia em casa fazer a coleta do exame, para que aquela pessoa ficasse isolada até o resultado, né? Então isso foi inovador, até as tendas, que são locais externos às unidades de saúde e aos hospitais, para que as pessoas que têm sintomas não entrassem na estrutura de saúde e pudessem ou ser contaminadas ou contaminar as outras pessoas, né? Agora as tendas com o Exército, que fazem a divulgação dessa testagem, e a gente chegou num grau de testagem muito qualificado, bem estruturado, né, que é muito importante nesse momento de reabertura. E hoje, Marcos, se a gente comparar um dos indicadores, que é para nós o melhor indicador dos resultados, ou dos reflexos, né, da pandemia, é o indicador de óbitos totais, né? Então, a gente olha para os Estados Unidos, olha para a Europa e avalia os óbitos totais referente a todos os outros anos, no período, por exemplo, da gripe espanhola. E a gente percebe que o gráfico tem uma média e que no ano da gripe espanhola, algumas cidades ou países têm um aumento pequeno das mortes totais e outros têm um grande aumento de mortes totais. É evidente que aqueles que não tiveram aumento ou que tiveram um pequeno aumento foram melhor sucedidos no combate à pandemia que aqueles que tiveram um grande número de óbitos totais, por todas as causas, né? E Porto Alegre hoje, comparada a todas as outras capitais, em relação ao ano passado, é a cidade, é a capital que teve o menor aumento de óbitos totais em relação ao ano passado. Na verdade, nós tivemos menos óbitos totais esse ano em relação ao ano passado. Outras cidades tiveram quase 9 mil mortos a mais, outras cidades tiveram quase 80% de óbitos esse ano, a mais que o mesmo período ano passado. Então, isso nos dá uma evidência de que mesmo podendo ter errado muito, né, mesmo terem sido momentos muito angustiantes e tristes, principalmente do ponto de vista de angústia na área da saúde e econômico para alguns setores, a gente teve um indicador de muito sucesso, que é o de salvar vidas, melhor que todas as outras capitais até agora. Então, muitas coisas parecem que, apesar de erros que tenham sido cometidos, muitas coisas parecem que foram, muitas ações e decisões parecem que foram acertadas. E a gente tem a expectativa agora que, mesmo com um índice elevado de ocupação de leitos, a gente possa progressivamente ter algumas liberações das atividades econômicas, ou daqueles setores que têm maiores gargalos, ou daqueles setores que não tiveram liberações até agora, porque nós temos, junto com essa ocupação, um volume de imunização também razoavelmente elevado, né? Ele é elevado num ponto onde a estrutura hospitalar, a estrutura de saúde, tem respondido à altura até agora. Nós não tivemos nenhum porto-alegrense e nenhum cidadão que veio a Porto Alegre buscar um leito, seja por Covid, ou seja por qualquer outra doença, qualquer outra enfermidade, que não tenha recebido o atendimento adequado nas estruturas hospitalares. São poucos municípios do Brasil que podem dizer isso. Nós aqui de Porto Alegre, com
essas ações conjuntas de todos os setores, de todos os porto-alegrenses, podemos dizer isso. Nós não deixamos ninguém para trás aqui em Porto Alegre nesse período e sabemos, sim, das dificuldades econômicas angustiantes de alguns empresários de alguns setores e estamos aqui buscando alternativas em conjunto dentro de uma realidade mundial, que é uma pandemia. A gestão da prefeitura, né, em relação a essa crise causada pela pandemia, acredita que vai vai ajudar ou vai atrapalhar na campanha? Olha, eu tenho consciência tranquila de que que tive aqui ao meu lado até agora a melhor equipe possível, tanto na área da saúde como nas outras áreas. As decisões aqui buscando o maior equilíbrio entre salvar vidas e manter as atividades econômicas dentro dos riscos suportáveis pela estrutura de saúde. Eu não sei fazer essa avaliação. Eu também não sei exatamente o formato que os outros candidatos, a forma que os outros candidatos vão utilizar para isso, para esse dado, essa informação, esse momento na campanha. O que eu percebi nos últimos 30, 40 dias foi um prenúncio de uma campanha com um nível muito baixo, com muitos vídeos apócrifos, né? Com muitos vídeos com falsas imputações de crimes, com uma CPI que é uma vergonha para o parlamento, porque não tem ali nenhum fato e várias imputações de crimes em questões que o Tribunal de Contas e o Ministério Público já arquivou em outras oportunidades. Então, o que se prenuncia é realmente uma campanha com um nível muito baixo. Espero que, pelo menos, as questões de saúde pública no que se refere ao coronavírus, onde tivemos aí um volume de óbitos elevado no mundo inteiro, fique livre, né, desse nível baixo.